Irmãos, antes de passarmos a palavra, o Anderson Bonfim, eu e Nick, nós tivemos um tempo de café hoje com ele. E, e quando ele tocou o Sopro, né, uma música que, não sei você, mas marcou muito a minha adolescência. E, você tá ficando velho mesmo, né? É 50 ano que vem? 50 ano que vem. E eu lembro de ouvir o Anderson Bonfim e as suas pregações quando eu era adolescente, né? E pela graça de Deus, o Senhor nos conectou quando eu tinha mais ou menos 20 anos, 19 para 20 anos. E foi uma história de muita alegria. Hoje eu estou aqui, tentar não chorar, que eu não gosto de chorar, mas realmente eu estou muito feliz, porque nós precisamos entender que existem pessoas na nossa história que nós precisamos dar honra. Nós precisamos. Tem pastores que talvez passaram pelas suas vidas, que às vezes a gente esquece, às vezes a gente, talvez por algum atrito, a gente deixa de lado. Mas é importante entendermos que nós precisamos honrar, afinal, eles foram formadores de quem somos. E hoje, eu fiquei muito emocionado quando eu estava tocando, porque, poxa, eu lembrei antes da Mosaico, eu lembrei quando eu ainda nem era pastor ainda, eu lembrei quando eu era somente líder de jovens, eu lembrei de várias questões que marcaram a minha história. E por isso o convite hoje é simplesmente honrar a vida do pastor Nelson Bonfim. Ter ele e o Aldair aqui, para mim, foi, como eu falei na conferência, a minha conferência ideal, né? O meu sonho de consumo quando eu era mais jovem. E ter ele aqui é realmente extraordinário. Então, nós possamos honrar. Todos os homens falham, né? Mas nós precisamos honrar esses homens. Hoje eu quero honrar a vida do pastor Nelson Bonfim. Amém? Vamos orar por ele, então. Estenda as suas mãos aqui à frente. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor nos dá uma família. O Senhor não cria conexões simplesmente, o Senhor não nos dá simplesmente amigos, mas o Senhor nos dá uma família, o Senhor nos dá irmãos. Pai, somos gratos, afinal, muito do que eu sou, e talvez do que a Mosaico veio da formação daquilo que o Senhor usou através do pastor Anderson Bonfim, e somos gratos por isso. Que o Senhor possa honrar a vida dele ainda mais, o ministério dele ainda mais, e que ele possa, mais uma vez, ser ferramenta nas suas mãos para a edificação do seu corpo. Assim, Pai, nós abençoamos ele, a família dele, todos os projetos e sonhos, que o Senhor guarde, e que realmente tudo aquilo que o Senhor colocar e tem colocado no coração dele, que, se for a sua vontade, torne-se realidade. Assim oramos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja uma verdade na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Uma alegria muito grande poder estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia. Somos pais de 3 meninas, a Giovana, de 24 anos, a Olivia, de 22 anos, e a Pietra, de 12 anos. Somos naturais de São Paulo. Servimos aqui no Sul por mais de 20 anos e atualmente hoje coordenamos a área de educação da Igreja Família em Sorocaba, interior de São Paulo. E para nós é uma alegria poder estar aqui, poder rever amigos, poder rever o Du, a Nick e todos vocês. Me lembro que quando nós conhecemos o Edu, talvez há mais de 15 anos atrás, ele estava sendo atraído ao deserto para se encontrar com uma palavra. Ele não tinha um projeto, ele apenas estava sendo chamado para um lugar a fim de se encontrar com uma palavra. Tudo que nós precisamos, muitas vezes, em momentos de definição na nossa vida, é ter um encontro com a palavra. Não é com o livro, não é com a teologia, é com a pessoa da palavra. Tem pessoas que leram a Bíblia a vida toda e nunca se encontraram com a pessoa da palavra. É isso que vai fazer a diferença
na forma como você vai comunicar, não como alma vivente, mas como espírito vivificante. É isso que vai trazer espírito à sua alma. Quando você tem um encontro com uma palavra, abre-se uma janela para o futuro. E aí você deixa de ser um sonhador e passa a ser um visionário. Sonhos são seus, a visão sempre é de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando que José era um sonhador. Quando eu encontrei com o Edu, ele era como um José. Mas ele não tinha um sonho. Mas ao encontrar-se com uma palavra, abriu-se uma janela para o futuro e ele viu algo. E isso estragou a vida dele, tadinho. Não é? E quando você tem uma visão do futuro, não tem mais como você lutar contra o seu destino. Sonhos são seus e pessoas morrem com sonhos. Mas quando você vê algo a partir de uma palavra que abre os seus olhos para o futuro, não tem mais como você lutar contra o seu destino, né? José, ele não tinha um sonho pessoal. Sonhos são seus. A visão é de Deus. Ele viu o futuro, ele governando sobre os irmãos. Não era um sonho pessoal, era uma visão que Deus deu a ele sobre o futuro dele. E a partir desse momento, tudo que ele passou a viver era não para que ele fosse um homem de sucesso, mas para que ele fosse um homem de cumprimento. Eu continuo orando para que vocês não caiam em tentação de serem pessoas de sucesso, mas serem pessoas de cumprimento. Porque Jesus foi bem sucedido não pelo que conquistou para si mesmo, mas por tudo que cumpriu a respeito das palavras do próprio Deus, a respeito do seu destino. É muito interessante quando você vai ler os evangelhos, você vai ver que onde ele nasceu para que se cumprisse o que havia sido escrito a seu respeito. Onde ele se mudou para que se cumprisse tudo o que havia sido escrito a seu respeito. Tudo que ele fazia era para ser um homem de cumprimento e não apenas para ser um homem bem-sucedido. Quando Deus fala para Josué que ele seria bem-sucedido em tudo o que ele fizesse, antes fala que ele deveria meditar nessa palavra dia e noite. Não tem a ver com quanto você conquista para você, mas tem a ver com quanto você cumpre daquilo que Deus tem para você, das obras que foram preparadas para que você vivesse nelas antes da fundação do mundo. É você ter encontro com palavras que abrem uma janela para o futuro. E eu vi esse momento em que tudo que nós tínhamos era uma palavra, só que palavras são sementes, né? E sementes frutificam. E nós estamos vendo aqui ele se tornando cumprimento daquilo que viu, daquilo que ouviu, e não apenas um jovem bem-sucedido, mas um homem que está cumprindo as palavras que Deus colocou sobre a sua vida. Isso é maravilhoso, que Deus continue abençoando vocês, né? Que vocês tenham cada vez menos expectativa e mais fé. Expectativas são suas. Fé tem a ver com quanto você tem de palavras de Deus na sua vida. Deus não tem nenhum compromisso com as suas expectativas, mas Deus está totalmente comprometido com as suas promessas. Estamos juntos? Muitas vezes nós ficamos pulando de igreja em igreja, de lugar em lugar, de ministério em ministério, de grupo em grupo, porque estamos procurando algo que corresponda às nossas expectativas. É quando nós falamos de um amor que é falado em nome de Deus, mas que não é o amor de Jesus. Porque Jesus não procurou por lugares que o amasse. Ele simplesmente escolheu um lugar para amar. Entende? Menos expectativa, porque expectativas são suas. Isso tem a ver com os seus desejos, com os seus anseios, com as suas fantasias, com as suas ilusões, com as suas miragens. Mas fé tem a ver com as promessas. Não case por causa do seu sonho de ser feliz. Case por causa dos mandamentos de Deus com relação ao casamento e as promessas de Deus para com o casamento. Não congregue por causa do seu ideal de vida boa e de ser suprido numa cultura de consumo. Congregue por causa disso ser mandamento das palavras de Deus, de não deixar de congregar e ter lugar para servir, para materializar, encarnar a igreja espiritual que somos em Cristo Jesus. Tem a ver com cumprir promessas e não suprir expectativas. Por isso que pastores tiram a própria vida. Porque chega uma hora que nada do que ele faz é bom bastante para aqueles que o tornam refém das suas próprias expectativas. Nós vemos homens e mulheres cheios de fé e não de expectativa. Isso me irrita tanto, né? Toda chamada de conferência na nossa igreja fala, aumente as suas expectativas. E eu falo, não faz isso comigo não, gente. Não faz eu pegar a raiva do Senhor. Amém, queridos? Muito feliz mesmo de estar aqui, de ver como
estamos num ambiente saudável, um ambiente familiar, relacional. E eu queria, antes de compartilhar a palavra com os irmãos, divulgar aqui 2 materiais. Depois de muitos anos, nós escrevemos aqui 2 livros em 2025, lançamos esse ano. O primeiro foi que esse ano nós completamos 25 anos de matrimônio, de ministério. Nós somos ordenados no mesmo mês, no mesmo ano, casamos no dia 9, fomos ordenados no dia 22. E escrevemos esse livro aqui, esse livro, A Canção do Beco Sem Saída, uma situação que nós vivemos no ano de 2005, e ele é muito importante para que nós nunca venhamos confundir linha de chegada com linha de partida. Muitas vezes nós ficamos tão entusiasmados com as coisas que ouvimos de Deus, que aí Deus nem terminou de falar, a gente acha que já chegou, né? E essa situação aqui foi muito importante para lembrar que nós estávamos apenas na linha de partida, e 20 anos depois, nós podemos ter um pouquinho da dimensão do significado do que aquela provação gerou nas nossas vidas, né? Então, em 2005, a Andrea foi atropelada, e aí ela entrou num quadro de morte cerebral, politraumatismo craniano, viveu um milagre incrível, e quando ela voltou para casa, ela voltou com perda de memória afetiva, ou seja, ela lembrava de todo mundo, menos de mim e das 2 filhas, né? Então, nós vivemos aí uma situação bem especial, e tudo começou num devocional, né? Num devocional que foi feito no dia 21 de abril de 2005, quando eu estava parado em Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito e se vê num lugar chamado Pi-Hairote, entre o Mar Vermelho e o Egito, e os soldados do faraó com os seus cavalos, os seus cavaleiros, e aquele lugar em que eles ficaram acampados se chamava Pi-Hairote, que significa um lugar sem saída. Por isso que esse livro se chama O Segredo da Canção do Beco Sem Saída, porque muitas vezes vocês podem se ver num lugar que parece um lugar totalmente sem saída, que não tem como você sair dele. E naquele momento, o coração do povo foi exposto. O povo não confiou, mas murmurou, né? Colocou para fora toda a sua incredulidade. E aí, quando Deus fez o milagre de abrir o Mar Vermelho, do outro lado, eles cantaram. E aí eu fechei minha Bíblia no dia 21 de abril de 2005, falei assim, povo safado. Cantar depois que Deus faz o milagre, até eu. Olha o que eu falei, gente. Cantar depois que Deus faz o milagre, até eu. Exatamente um mês depois, dia 21 de maio de 2005, eu recebo a ligação que a Andrea havia sido atropelada. Quando eu vou no hospital, aí tem uma dimensão do quadro catastrófico, caótico. E quando eu vou para casa no dia 20, ela foi atropelada no dia 19, no dia 21, estou no meu quarto, sem saber o que fazer, sem chão. E aí eu ouço algo dentro de mim dizendo, canta para mim. E aí Deus me deu uma chance, né, de cantar uma canção antes do Mar Vermelho se abrir. Então foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha história. E a canção saiu, a canção está aqui. E aí esse livro todo fala sobre fé, fala sobre o que significa esse andar pelo caminho mais longo, por que Deus não nos leva pelo caminho mais curto, como Ele fez com o povo do Egito, o que significa passar por toda a alegria ao vivermos por provações. Então, nós vamos trabalhar muito essas questões teológicas, testemunho, romance. Tem romance também, para quem gosta de romance, né? Porque o médico falou que ela não ia mais voltar a lembrar, e aí eu levei ela para jantar, pedi ela em namoro de novo, rolou todo um romance também, está aqui, né? Essa história viralizou em 2024 no G1 de novo, no Dia dos Namorados. Uma irmã que era repórter na G1, ela republicou a história, e aí vários lugares voltaram, e essa história veio à tona e a gente soltou esse livro. Então, está aqui, né, uma indicação. Tem poucos, e pode ser uma experiência interessante. E o outro livro também, que foi um motivo de muita alegria, nós temos lá, na nossa igreja, a cultura do devocional. Então, todo ano, toda a comunidade adota um devocional para
ter essa prática diária e todos estarem na mesma página devocionalmente. E esse ano a gente teve a alegria de lançar um devocional que nós escrevemos depois de muitos anos dos nossos devocionais pessoais. A gente compartilhou palavras de fé, amor e esperança. Por exemplo, o devocional de hoje, dia 23 de novembro, é Princípios para Permanecer até o Fim. Então, fala sobre o princípio da perseverança. É necessário apegar-se com firmeza àquilo que temos recebido. Se não permanecermos, nos desviaremos e não finalizaremos. E aí você vai trabalhar esse devocional que fala sobre perseverança. Então, os primeiros meses falam sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus, depois são palavras de fé, depois palavras de amor e a gente encerra com palavras de esperança. Se você deseja fazer um devocional ano que vem, se você não tem nenhum em mente, está aqui uma sugestão e espero que abençoe também a sua vida. Amém, queridos? Animados? Cansados? Sim, também, né? Eu queria trazer uma breve contribuição. Nós ouvimos tantas coisas lindas, né? Tantas coisas profundas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. E eu queria trazer uma abordagem aqui de zelo, lembrando sempre que tudo que tem valor e significado na existência começa em Deus. Nada de valor eterno e significativo e significante começa em nós. Então, aqui uma chave hermenêutica para você. Qualquer coisa que você for estudar, qualquer assunto que você for pensar, pense sempre a partir do princípio antes do princípio. Porque existe o princípio criador das coisas, existe o princípio da coisa criada, existe os princípios que ordenam as coisas criadas. Então, ele é o princípio antes das coisas terem um início. Pegou? Não? Ele é antes de tudo. Antes de tudo existir, ele era. É maravilhoso entender que João ele nos transporta para antes de Moisés, né? Você vai perceber Mateus nos transportando até Abraão, depois Lucas vai nos transportar até Adão e João vai nos transportar até o eterno antes do tempo, do espaço e da matéria. Antes de tudo, ser e existir, ele era. Maravilhoso, não é? Então ele não é Deus porque criou. Ele criou porque é antes de qualquer coisa que ele fez. Só nisso nós já temos um princípio maravilhoso para a vida. Não é o que você faz que valida o que você é, mas por saber quem você é, que é a verdade do que você faz. Ele é antes de todas as coisas. Então, sempre pensar a partir do princípio de tudo. Por quê? Porque isso vai nos salvar de uma perspectiva refém do momento presente. O nosso momento presente. Muitas vezes nós somos reducionistas, ou seja, imagine uma tela do computador e você minimiza a tela. Já fizeram isso já ou não? Uma tela grande, ela vira um pequeno ícone. Nós fazemos isso quando pensamos a partir do indivíduo no momento presente. Quando você abre a Bíblia e
Coloca Deus na parede, no sentido de Deus, eu preciso que você me fale por que eu estou passando pelo que eu estou passando. Eu quero que você me explique por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Eu quero ouvir de você agora por que eu estou passando por isso. Quem já fez isso? Toda vez que fazemos isso, nós colocamos Deus de joelho. Como se Ele nos devesse explicação. E toda vez que fazemos isso, estamos pendurados de novo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem alguém aí? Paulo fala, eu me coloco de joelhos diante do Pai que assume a paternidade sobre todas as coisas no céu e na terra, do Espírito Santo que fortalece o nosso homem interior e de Cristo em quem somos inteiros, plenamente dele. Então ele tem uma santa reverência diante dele, se coloca de joelhos. Por quê? Ele está dizendo que nem o que eu preciso saber eu sei. Estão entendendo? É se colocar diante do Eterno numa total vulnerabilidade. Por quê? Porque existe um saber que Ele te deu e existe um saber que pertence a Ele. Estamos juntos? Deuteronômio 29 fala que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para serem cumpridas. Existe um saber que te pertence, que Ele deu a você. Logo, ele é responsabilidade sua. Estamos juntos? Somos responsáveis por aquilo que Deus nos fez saber. Por isso que a quem muito foi dado, muito será responsabilizado. Somos responsáveis por aquilo que acessamos, que nos foi desvendado, que nos foi aberto, que nos foi entregue. Porém, aquilo que não sabemos pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. E qual que é o problema? Que nós não fazemos nada com o que sabemos e questionamos Deus daquilo que não sabemos, como se Deus não soubesse o que fazer com aquilo que só Ele sabe. É ou não é, gente? Pensa comigo. Ele nos deu muitas coisas a saber. Por exemplo, faça discípulos. Quantos você tem? Nós temos um desafio lá na nossa comunidade. Eu falei para eles, vocês já foram no SUS? Vocês já viram a fila do SUS para um exame? Nós temos uma fila parecida com essa de gente me ligando todo dia pedindo para ser discipulada. O problema é que no modelo de Jesus, não sou eu que peço para ser discipulado, mas eu que chamo pessoas para serem discipuladas. Se elas estão pedindo para ser discipuladas é porque ninguém está chamando ninguém. Então, como que se zera a fila? Pessoas se desenvolvendo para começarem como irmãos mais velhos a ajudarem os irmãos mais novos a seguirem a Jesus como discípulos. Zerar a fila é, não espere ninguém chamar para ser discipulado. Nós chamamos, você, vem cá. Você, vem cá. Eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar. Nós vamos seguir juntos. Entende, queridos? Não sei por que eu falei isso. Mas são coisas que nós sabemos. Nós sabemos muito e fazemos muito pouco com o que sabemos. Mas questionamos a Deus todo dia por aquilo que só Ele sabe. Um exemplo. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, ressurreto, falando sobre a grande comissão. Atos capítulo 1. Sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Nas suas últimas palavras ele disse, fique em Jerusalém. Difícil? Difícil ou não? Esse é o problema. A gente subestima o simples e cria uma estrutura masturbatória cerebral em que nós entramos em êxtases mentais, ouvindo coisas extravagantes e não damos nenhum valor para as coisas básicas. Só que é o básico que sustenta tudo, filho. Já parou a pensar que a palavra que mais se repete nos profetas é lembre-se. A função do profeta era fazer o povo lembrar do que Deus já tinha falado e não falar uma coisa nova para o povo que não fazia nada com aquilo que já tinha ouvido. Não se fala coisas novas para quem não fez nada com o que já ouviu. E a gente fica sempre atrás de uma palavra nova e não tem nenhum engajamento com a palavra que já foi ouvida. Estamos juntos? Aí ele disse, fica em Jerusalém. Difícil ou não?
Esse é o problema, a gente não dá bola quando o pastor fala o que é básico, a gente vai para uma conferência para ouvir o que é extravagante. E não faz nada nem com o extravagante, nem com o básico. E fica atrás de novo de ouvir mais uma coisa nova. Estamos juntos? Eu amo Chesterton, quando ele fala que quando eu achei que estava inovando alguma coisa, eu descobri a ortodoxia. Ou seja, que há muitos anos atrás, alguém já tinha falado de uma maneira melhor aquilo que eu achei que era eu que tinha inventado. Não existe nada novo debaixo do sol. A ideia de ser autoral, de tirar água da pedra, de falar uma coisa que ninguém disse, isso é muito infantil. Estamos juntos? Fica em Jerusalém. Difícil? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aí o que eles falaram? Mas será esse o tempo que o Senhor vai restaurar a honra de Israel? Blá, blá, blá. Jesus respondeu? Pronto, mais uma resposta estou te dando sem te cobrar nada. Por que suas orações não são respondidas? Porque o que você está perguntando não tem nada a ver com o que ele está te falando. Há mais de 20 anos nós damos aula. Estamos em sala de aula. Sorocaba foi uma experiência maravilhosa porque transicionou minha vida da mesa de aula para o púlpito para falar para uma comunidade muito heterogênea. E aí você vai perceber que, às vezes eu estava numa aula falando sobre, sei lá, paternidade, reino de Deus. Do nada, de repente, do Neida, um elemento levanta a mão. Eu falo assim, pronto, agora vai ser um momento maravilhoso de troca, né? E ele diz, professor, é pecado fazer tatuagem? Aí eu olho para ele assim, falo assim, irmãozinho querido, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Em respeito aos irmãos que estão há 1 hora me ouvindo, eu não posso te responder. Será essa hora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele diz, não é da conta de vocês. Na linguagem do bom filho. Né? Não compete a vocês saber tempos ou épocas que estão determinadas, Pai. Estou entendendo o que ele está dizendo? Eu estou falando uma coisa muito básica que vocês precisam fazer para que vocês sejam pessoas que vão estar em dia na agenda de Deus. Hoje tem tanta gente estudando a escatologia para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, muita gente monetizando o medo, né? Terror. E pouco se fala sobre serem pessoas prontas para o que está por vir. Eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero estar pronto quando o que vai acontecer chegar. Melhor do que saber o futuro é ser homens prontos para o futuro. Estão entendendo? Lucas 14 fala de homens que deveriam estar preparados para o banquete quando ficou pronto, mas se envolveram com as coisas da vida e não se aprontaram. Não se surpreenda quando você que tem 20, 30 anos, que não faz nada com o que já ouviu, começar a ver meninos que vão chegar nesse lugar e fazendo coisas que Deus te disse há 20 anos atrás. Eu sempre falei para todos os meus amigos, assim, quando nós não temos fé para andar no que Deus falou, nós vamos ter que ter humildade para nos unir com quem teve fé para fazer. Estão entendendo? Que Deus nos ajude, né? Nós temos que nos mover como Abraão. Né? Por isso que Abraão é o pai da fé. Né? Porque Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para o lugar que eu te... O que ele sabia? O que ele sabia que tinha que fazer? Sai. Difícil? Vamos lá, gente, cá entre nós, as coisas que Jesus fala com a gente são difíceis? Não, cara. Se nós estamos nele, o Espírito dele está em nós. E é o próprio Espírito Santo que nos conduz, nos ensina, nos capacita, nos orienta. E ele diz, sai, sai. Para onde? Eu vou te mostrar. Oculto. Se ele ficasse perguntando para Deus onde era, como uma condição para se mover, ele nunca chegaria a lugar nenhum. Você já teve a sensação de estar anos parado no mesmo lugar? É porque nós estamos colocando condições para Deus. Quando você coloca condições para Deus, a sua condição nunca muda, como o jovem rico. Você fica sempre triste pela sua vida não ter avançado.
mas não tem fé para mover a vida que está parada. Mover como? A partir das palavras básicas, essenciais. O que adianta você ser doutor em apologética se abandonou as primeiras obras, filho? O primeiro amor, a essência. Estamos juntos? Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que o zelo, antes de ser uma virtude, é Deus. É o caráter de Deus. Faz parte do nome de Deus. Deus zeloso é meu nome. Então não tem a ver com algo que eu faça para Deus. Por isso que eu tenho que sair, né? Eu gosto quando o Guilherme de Carvalho vai chamar isso, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas eu achei muito bonito, que ele fala de extroversão. O homem, depois da queda, como você vê aqui no texto que nós lemos, ele se torna introvertido. Jung vai falar que todas as suas energias são voltadas para dentro de si mesmo. Autoconhecimento, autorrealização, autopreservação, alto. É o homem voltado para si. E aí, o evangelho, ele vai te chamar para fora de você mesmo. Isso é muito interessante. E é tão verdade que nós distorcemos o conceito de eclésia por causa dessa verdade subliminar no nosso inconsciente coletivo. Porque eclésia nunca foi sair para fora das quatro paredes. Nunca foi. Mostra onde está na Bíblia, que eclésia é para fora das quatro paredes. A questão é que nós estamos tão presos e voltados para dentro de nós mesmos que nós precisamos que alguém nos empurre para fora. Mas pessoas que foram chamadas para fora de si não cabem em quatro paredes. Vou te dar um minuto para você pensar nisso. Se você precisa ser empurrado para fora de quatro paredes, é porque você ainda não saiu de dentro de você mesmo. Você ainda sofre o que nós chamamos da síndrome da samaritana. O que ela disse? Me dá dessa água. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nesse momento, na nossa comunidade, alguém já estaria preenchendo o cartãozinho dela. Mas Jesus não se impressionou, porque ela disse sim para a pessoa certa, mas pelo motivo errado. Tem muita gente hoje falando sim para a pessoa certa, que é Jesus, mas pelo motivo errado. Qual era o motivo errado dela? Me dar essa água para que eu não preciso mais vir buscar. Estão entendendo? É o evangelho do benefício pessoal. Eu vou ganhar um emprego, meu filho vai ser curado, eu vou restaurar meu casamento, ou seja, me dá esse Jesus que resolve a minha vida. É o Jesus que vai melhorar a sua história. É o Jesus que é o próximo capítulo da sua história. É o Jesus que vai criar a melhor versão de você mesmo. Ou seja, isso é antropocêntrico. É um homem ensimismado, introvertido, em que vai trazer para a sua realidade uma customização messiânica. Né? É um Jesus personalizado, personificado. Jesus disse, você não entendeu. Eu não vim para melhorar a sua vida. Eu não vim para melhorar a sua história. Como prova disso, eu vou te obrigar a contar a sua história. Cadê teu marido? Pegou? Sim ou não? Jesus não vem para melhorar a história de ninguém. Ele veio nos salvar da ideia de ter uma história. Porque Ele é o Senhor da história. Estamos juntos? Isso que ele estava fazendo, ele estava fazendo ali um fórceps espiritual, né? Ou seja, chamando aquela mulher para fora dela mesma. E a prova disso é o quê? Que ela deixou o seu cântaro. O que é o cântaro? O balde. O que é o balde? O símbolo da busca pessoal dela. E foi buscar uma cidade para Jesus. Lindo isso, não é? Pessoas que foram chamadas para fora de si não cabem mais em lugares como esse. Eu vou falar de novo. Pessoas que tiveram uma experiência genuína com Jesus, nasceram de novo, foram iluminadas pelo Espírito, regeneradas espiritualmente, não cabem em lugares como esse. Estamos juntos? Minha oração é para que quando a gente se reencontrar, esse lugar esteja cheio de adolescentes, de jovens, de idosos, e não só de jovens casais. Isso é homoafetividade religiosa. Só me relaciono com os iguais a mim. Isso não é igreja. A igreja é multicultural. Estão entendendo? Não é lugar de conforto.
Nós trabalhamos para estabilizar as coisas e Deus trabalha para desestabilizar as coisas. Porque quanto mais Ele nos desestabiliza, mais eu preciso dele para continuar caminhando na estabilidade que vem da confiança e da fé. Amém, queridos? Nós, voltando para o princípio, nós vamos encontrar com um Deus que é zelo. Então a questão, como o Dair falou muito bem ontem, não é o pragmatismo, não é apenas a virtude moral, mas sim a experiência revelacional do Deus que é. Deus que é zelo. E esse zelo tem a ver com esse amar inteiramente, ao ponto de ser um inteiro com o meu amado. Estamos juntos? O amor zeloso, o zelo de Deus, quer dizer que Deus não ama pela metade. No amor de Deus não há metades. Eu achei lindo quando o Igor Miguel uma vez falou da importância da Trindade com relação a todas as outras manifestações de fé. Porque ele diz que o nosso Deus, o único Deus trinitário, o fato dele ser trinitário faz ele ser único. Por quê? Porque ele é o único Deus que, por causa dessa relação trinitária, ele é totalmente autossustentável. Ele não precisa de nada além dele mesmo para existir. Pegou ou não? Qualquer outro Deus que vai dizer que é amor e precisa expressar esse amor em algo ou alguém além dele mesmo, já não pode ser Deus. Pegou ou não? Então, o fato dele ser um pai que ama eternamente o seu filho pelo vínculo perfeito do amor do próprio Espírito faz com que ele seja completamente inteiro nele mesmo. Pega isso aí. Deus é completamente inteiro. Ele não precisa do criado para ser. Ele é independente do que ele cria. Isso faz dele ser Deus, o único. Pelo fato do quê? De ser trinitário. Isso é maravilhoso. É ou não é, gente? O que é zelo? É ser inteiro, não só em si, mas por ser inteiro em si, eu me transbordo e me torno um inteiro com o outro. Tudo que Deus faz é uma expressão de toda a verdade do que Ele é. Em Deus não há esse abismo que existe na nossa vida entre o que eu sei e o que eu faço. Deus é, logo Ele cria, logo Ele expressa atributos do seu ser naquilo que Ele criou. Pegou? Ele é, Ele faz e revela quem Ele é naquilo que Ele fez. Porque tudo que Ele faz expressa a verdade de quem Ele é. Se você olha para o que você faz e não tem nenhum contentamento, e aquilo não te expressa, não há verdade no que você faz. Por quê? Porque você não faz aquilo que expressa o que você é. Você faz só porque alguém pagou você para fazer. Você está vendendo a alma a alguém para você fazer algo, gastar a sua vida em algo que não expressa a verdade de Deus para você. Muito cuidado com relação a isso. Mas, enfim, Deus é um Deus cujo seu nome é um Deus zeloso. Estamos juntos? E ser zeloso é ser inteiro. E esse ser inteiro preenchia esse lugar. O ser inteiramente com é ser presença. Guarda isso. Ser inteiramente com é ser um Deus que é presença. Isso rompe com as cadeias do deísmo, do gnosticismo, de toda a ideia de um Deus energético, cósmico, subjetivo, abstrato, que pode ter criado, mas não se relaciona com o que criou. Minha filha já teve muitos professores que falaram isso para ela. Não, tem uma energia, eu sei, eu acredito em Deus. Tem uma energia, uma força, tal, por trás da existência, mas não tem nenhuma relação com o criado. Quando você entende que esse Deus, ele é uma relação, ele concebe a existência por meio da relação. Porque Colossenses 1 vai dizer que, além do que está escrito em Romanos 11, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, Colossenses 1 fala que nele foram criadas todas as coisas. Meu Deus! Antes da fundação do mundo, Efésios 1, a palavra fundação ali é concepção.
Eu acho lindo, eu amo arte. Né? Maravilhoso isso daqui. Profetizo de mim mesmo. Assim diz eu, não o Senhor. Né? Que esse lugar se torne uma galeria de artes. Né? Um amigo está plantando uma igreja em São Paulo que durante a semana é uma galeria de artes, final de semana é uma igreja. Né? E isso é lindo. E tem alguns irmãos lá que estão se desenvolvendo em artes plásticas, e às vezes quando eu vou falar, eu peço para que eles pintem, e eu fico ali olhando para a tela em branco. De repente, a Thaís pega o pincel, né, e faz um traço. Aí, para mim, esse é o momento mais legal. Por quê? Porque a partir desse momento, ele já está dizendo para nós que a arte já existe. Ela está na tela? Não. Está onde? Está dentro dela. Então, isso quer dizer que o homem passou a existir não quando ele manufaturou o barro, mas quando ele disse dentro da Trindade, façamos. Estão entendendo? Quando ele, no conselho da Trindade, disse, façamos, ali o homem já existia. Dentro dele. Por isso que nele as coisas foram criadas. Ele concebe por meio da relação para que todas as coisas criadas se relacionem com ele. Então, como que esse zelo vai ser comunicado? Por meio da relação. Estamos juntos? Ele é zelo, ele é inteiro, inteiramente com o amado. Não há metades. Deus ou é tudo ou é nada. Aí que está a aliança. Isso é maravilhoso. Por isso que Aldair falou muito bem ontem que o zelo é um amor pactual. Deus, quando ama, ele faz aliança. Porque o que é aliança? Quando dois se tornam um. Zelo é ser um inteiro com o amado. Qual é a linguagem de amor de Deus? Pacto. Estamos juntos? O que é pacto? Eu te amo e esse amor legislativo tem que ser homologado por meio de dois que se tornam agora um só. O que é a nova aliança? Quando por meio do derramar do sangue de um, dois são unidos. Isso é a questão de Deus zeloso, zelando pelo propósito de sermos um com Ele. Isso é maravilhoso. Deus, Ele preenche o lugar, Ele é presença, Ele é onipresente. Existe algum lugar no universo criado, na realidade, em que Deus não esteja? Sim ou não? Não. Então Deus não é um Deus presente, Ele é um Deus que é presença. Ele é presença. Não tem nenhum lugar em que Ele não esteja. Qual o problema? O problema é que o homem aqui se tornou ausência. Quem é que chama por quem aqui? Deus é um inteiro. Estamos juntos? Só que aí o homem deixa de se envolver com o que ele sabia e vai usurpar um saber que não lhe pertence. A queda é uma queda epistemológica que tem a ver com conhecimento. Cuidado. Conhecimento derruba. Ele deixou de viver o conhecimento que era gerado pela relação para pegar um conhecimento que promete uma exaltação que nunca chega. Estão entendendo? Porque ele sabia pela relação do Deus que é inteiro e presente. A serpente fala, o dia que você tiver esse conhecimento, você será. Já não tem mais a ver com relacionamento, tem a ver com se tornar autônomo, independente. E isso vai nos levar para um lugar de extrema carência. Deus é presença. Estamos juntos? Presença preenche. Aquele lugar era preenchido pela presença. Jesus diz para os seus discípulos como se ele estivesse reconstituindo uma cena original. Ele diz, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Pergunta, se o servo não sabe o que faz o seu senhor, por que ele faz?
Porque ele tem medo do que pode acontecer se ele não fizer. Pergunta: o que vai acontecer se ele não fizer? Não sei. Mas eu faço porque tenho medo do que pode acontecer se eu não fizer. Mas o que vai acontecer? Não sei. Mas eu faço porque tenho medo do que pode acontecer. Sabe o que move a relação do homem depois da queda? Medo e ignorância. O que é ignorância? É você não saber que você não sabe. E continuar vivendo como se soubesse. O que Paulo vai explicar a queda em Romanos 1? Inculcando-se, tentando enfiar dentro da sua própria cabeça que ele sabe alguma coisa, os seus pensamentos se tornaram vazios. Ele passou a ser uma pessoa que não sabe, que não sabe. E continua se comportando como se tudo soubesse. E ele vai tirar os discípulos desse lugar de medo e ignorância e vai dizer: vocês são meus amigos. Vocês são ali, ele vai chamar de filéu. Eu acho lindo porque alguns irmãos entendem o filéu como gostar. Eu acho isso a banalização do profundo, né? A etimologia, ela pode ser muito traiçoeira, porque você vai, às vezes, tentar interpretar algo muito amplo e profundo apenas pela etimologia da palavra. Isso pode ser um problema muito sério, porque o filéu, ele tem a ver com amizade, e amizade tem a ver com confiança, e confiança não tem a ver você confiar em, mas tem a ver com confiar a. Pegou a diferença? Tem muita gente que confia em, acredita em Jesus, mas nunca entregou a vida a Jesus. Confiar não tem a ver, eu confio em você. Confiar tem a ver, eu confio a você. Confiança sem entrega não é confiança. É apenas cobrança. Então nós cobramos confiança, mas não confiamos em ninguém. Então Jesus está dizendo, vocês são meus amigos. Está dizendo filéu, e filéu é uma das palavras para amor, cara. Ele está dizendo, eu amo vocês. Já desconstruiu a ideia do medo. E ele fala, tudo que eu ouvi do meu pai, eu vou fazer vocês conhecerem. Amor e conhecimento, ao invés de medo e ignorância. Estão entendendo? Esse lugar em que Deus inteiro é totalmente presença, é um lugar de amor e conhecimento. E por meio da relação, nós vamos vivendo a mímese, ou seja, a modelagem pela relação, pelo ver, pelo se comportar igual, por admiração, por devoção, e não apenas por medo, exigência, regra. E isso é o que Paulo vai chamar o zelo sem entendimento. O zelo do homem carente. Por quê? Se presença preenche, repita comigo, presença preenche. A ausência me deixa carente. Por quê? Porque a partir do momento que eu não me torno mais presença, eu sou ausência. Na ausência não há preenchimento, há vazio. E o vazio da ausência me faz carente. Estão entendendo? E aí o zelo sem entendimento de Paulo é um zelo movido por carência e não por presença. O zelo movido pela presença que preenche é o zelo que é o zelo de Deus, que ele fala, que é o zelo de Deus. Por quê? Porque pela relação com Deus, que é presença, eu passo a ser um inteiro com Ele, a amar com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, todas as posses. Mas na ausência que me traz vazio, eu me torno carente. E aí eu vou viver o zelo religioso em busca de afirmação, reconhecimento, validação, plataforma. Estão entendendo? E aí a pergunta é, você é movido por presença ou por carência? O homem, depois da queda, ele se tornou ausente. A ausência gera um vazio infinito. Blaise Pascal vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer que a origem do mal é o amor próprio. Olha que loucura. Por quê? Ele vai dizer que Deus é amor infinito. Porque é amor eterno, sem limites. Por isso que fala de amar de tal maneira, porque não tem medida o amor infinito de Deus. E se ele criou o homem para ser amado inteiramente por ele e amar inteiramente a ele, o homem foi criado para ser amado infinitamente. Pegou? Então, ele foi criado para ser amado por Deus. E Deus, quando ama, ele ama com um amor sem medida.
Inteiramente. Quando ele agora se torna ausência, e a ausência leva ele ao estado de carência, ele agora precisa fazer de tudo para se sentir amado. Só que ele vai procurar ser amado nas coisas finitas. E coisas finitas passam. E quando toda a sua necessidade de ser amado é empreendida no finito e o finito passa, você vai se deparar com o que novamente? Com um vazio infinito. E aí, Blaise Pascal vai falar que essa é a lógica do amor próprio e do entretenimento. O homem acaba vivendo refém da necessidade de ser amado. Estamos juntos? E aí você vai criar padrões em nome de Deus que não precise de Jesus. O que é o zelo de Deus? O zelo de Deus é a tentativa do homem se fazer aceito por Deus sem precisar de Jesus. Estão entendendo? É pura religiosidade. Por exemplo, o homem criou padrões para tentar, de alguma maneira, convencer a si mesmo que ele não precisa de Jesus. Tem um amigo lá em Curitiba, o Christian Brito. Conhece o Christian Brito? Maravilhoso. Um dos caras mais incríveis que eu já conheci. E ele estava na reitoria, estava na Universidade Federal do Paraná, fazendo ali, acho que o seu doutorado. E estava tendo um evento de lavagem do prédio, que era algum evento de alguma religião de matriz africana. E ele perguntou algo para o reitor. Ele perguntou por que a fé evangélica, cristã, protestante, reformada, por que essa fé, que de alguma maneira foi civilizatória para todo o Ocidente, não é considerada pela academia como patrimônio cultural? E a fé de matriz africana é. Por quê? Por quê? Por quê? Ele disse, porque o Jesus de vocês impõe um padrão moral. Isso quer dizer que quando você fala sobre Deus genérico, buscado por todos e conhecido por ninguém, como Deus ao altar desconhecido de Atenas, entende? Enquanto você fala sobre Deus, todo mundo te acha legal. É isso mesmo, Deus é mais. É isso mesmo, Deus ajuda. Deus é bom. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Vai com Deus. Oh, graças a Deus, não aconteceu nada, irmão. Ou seja, todo mundo fala de Deus. Mas quando você fala sobre Jesus, o negócio fica esquisito. Por quê? Porque Jesus, ele é o padrão de Deus, que condena o nosso padrão. Ele tira Deus da subjetividade, da abstração, e traz ele para a objetividade, para o concreto. É uma concretude perturbadora. E aí o homem vai criando padrões. Por exemplo, Jesus disse, a minha paz os dou. Ele é o padrão de Deus e paz. Estamos juntos? Não como o mundo, ou seja, tem duas. Tem a paz que eu tento provar para mim mesmo que tenho, sem precisar de Jesus, e tem a paz que só Jesus dá. Qual é a sua? Pondé fala algo muito legal. Ele fala que se você perdeu a sua paz, quer dizer que ela nunca foi sua. Porque ela está na mão de alguém. Ela está na mão de alguém que está dirigindo do seu lado. Ele não pode fechar, porque se ele te fechar, ele tira a sua paz. Então, a sua paz não está com você, está com ele. Estão entendendo? Eu tenho paz, desde que o meu gerente da conta do banco não ligue. A sua paz está com ele, não está com você. Você não tem. Pegou ou não? Porque a paz que Jesus dá, ela não está condicionada à circunstância, mas ela está dentro, na essência da sua existência. É de dentro. Paulo entende isso, ele fala, é uma paz que excede a razão, que vai além da lógica, porque o mundo está caindo à sua volta, mas dentro de você está em paz, e você consegue ler o mundo caindo. Andréia, o Edu conhece ela é muito agitada. Ela é 220, né? E eu fico em slow motion perto dela, né? Eu falo que ela é a parte legal da relação, né? Eu gosto muito de viajar com ela, porque as pessoas acham que eu sou legal daí, né? Eu fui uma vez para o Rio de Janeiro, o pessoal adorou. E ela chega, ela conversa, ela faz uma bagunça.
Aí eu voltei na mesma igreja, Mateus, sozinho. Não deu tempo nem de chegar na igreja. O irmão, no meio do caminho, já perguntou: pastor, aconteceu alguma coisa? Eu não aconteceu. A parte legal ficou em casa, né? Esse só eu, o prazer, né? Então, zero carisma, né? Obrigado pelo carinho dos irmãos, né? Onde que eu estava? Ah, é. Ela é muito agitada. Aí um dia ela estava daquele jeito. Aí ela estava saindo, eu pus a mão no peito dela assim, parei. E para. Eu falei assim, não tem nenhum problema em você ter uma vida muito agitada. Desde aqui dentro não esteja. Desde que aqui dentro não esteja. Porque senão você não consegue ter sobriedade para discernir o mundo à sua volta. Você se torna refém do tempo, sempre correndo atrás dele e não tem governo da sua própria existência. Estão entendendo? Então, é muito interessante entender. Jesus é o padrão de Deus. Então, Jesus é o padrão do amor de Deus. Então, as pessoas criaram um padrão de amor. 1 João 2,15 fala que o que move o mundo é concupiscência. O que é concupiscência? Desejo sem limite. Estamos juntos? Então, as pessoas falam que o que move o mundo é desejo sem limite. Aí João vai dizer no mesmo texto, não ame o mundo. Ou não ame como o mundo ama, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está. Opa, são amores excludentes. Se um está, o outro não está. O que é esse amor que move o mundo? Desejo. Estão entendendo? Hoje as pessoas não se sentirem amadas, elas não se sentirem queridas, não se sentirem desejadas, não se sentirem aceitas. Isso é carência. Pessoas que se relacionam com Deus e que são preenchidas por Deus não se ocupam de si, podem amar o próximo como são amadas por Deus. Pessoas que deixem de se ocupar do próximo por estarem apenas ocupadas de si ainda não experimentaram o amor de Deus que constrange. Pessoas carentes são credoras. E aí você fica de igreja em igreja de uma cidade procurando um lugar que te ame. Isso é carência. Amor não se cobra, amor se dá. Amor que se cobra não é amor, é amargura. E aí nós precisamos de ajuda. Estamos juntos? Sim ou não? Se eu entendo que esse padrão de amor de Deus é diferente, quando o homem ama, ele deseja ser amado. Eu vi um rabino contando uma história muito engraçada, dizendo: vocês falam que vocês amam, mas vocês amam como amam o peixe. Você mata o peixe e come o peixe. Pegou ou não? Eu amo o peixe. Eu mato o peixe, eu como o peixe. É um amor predatório. Eu amo, eu desejo, eu quero. Eu amo isso, eu desejo, eu quero. Eu amo Deus, então eu quero. Percebe que nós estamos falando de um amor errado para a pessoa certa. Porque diferente de nós que amamos um amor que não está de acordo com o padrão do amor de Deus, que é Jesus, quando Deus ama, Deus faz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, João 3,16. 1 João 3,16. Assim como ele deu a sua vida por nós, devemos dar. Romanos 5 diz que ele provou o seu amor por nós entregando. Amar é transbordamento. E só há transbordamento quando há presença que preenche. O que precisamos? Voltar a esse lugar de um Deus que é presença que preenche, que nos livra de um lugar de ausência que nos faz nos mover por carência. Estamos juntos? Aí você vai conseguir dar outra face. Aí você vai conseguir perdoar. Por quê? Presta atenção. Porque você vai chegar a um ponto em que o outro, você não precisa que o outro te ame para amar o outro. Porque eu não sou carente do seu amor. Eu sou preenchido do amor de Deus que me faz amar você. Mesmo quando você não me ama. A gente vira o jogo. Estão entendendo? É um zelo de um amor que nos faz ser inteiros. Eu não sou mais fragmentado, dividido. Não sou movido por carência, sou movido por presença. Por ser inteiro na minha relação com Deus, eu amo você
por ser amado. E não preciso que você me ame por causa de falta de amor. Pegou ou não? Paulo diz assim, alguém já deveu dinheiro para alguém aqui? Já ou não? Não? Sim ou não? Não, acho que aqui ninguém passou por isso, não. Imagine, vamos supor que você estivesse devendo dinheiro para alguém. E você está andando lá no centro da cidade, na calçada, e de repente vira na esquina, na mesma calçada, a pessoa que você está devendo dinheiro. Não dá mais para você mudar de lado, porque ele já te viu. É constrangedor ou não? Sim ou não? Sim. Sabe o que Paulo fala? Que esse sentimento constrangedor ele tinha para com todos os homens. Eu me sinto devedor de amor a todos os homens. E nós nos tornamos hoje credores de amor de todos os homens. Eu vou de lugar em lugar, de grupo em grupo, de reunião em reunião, cobrando que pessoas me amem. Não me sinto pertencente, pastor, que eu mais já ouvi nesses últimos 25 anos. A minha pergunta é, alguma vez você já foi inteira do lugar que você quer se sentir pertencente? Como que você vai pertencer a um lugar que não tem você, velho? Estou entendendo? Porque nós nos esquecemos do que Jesus nos ensina, do que o Pai nos falou em Gênesis, cultivar e guardar. E nós começamos a consumir em vez de cultivar. Imagine um lugar que todo mundo consome e ninguém cultiva. Vai chegar uma hora que ele entra em escassez. Só carência. Só carência. Só necessidade. Só falta. Entenda, o que o homem vivia na presença, descanso e desfrute, as duas coisas que nós perdemos na vida moderna. Nós não descansamos porque nós achamos que descansar é ir para a praia. Aí você volta do descanso para ter que descansar porque ficou cansado de descansar. É ou não é? Então, se você me fala que Deus descansou porque ficou cansado, você me arruma um problema teológico gigante, porque ele já não é mais onipotente. Porque se é onipotente, ele não descansa. Então, se ele é onipotente, não precisa descansar, o que é esse descanso? É desfrute. O homem comia não porque tinha fome, mas porque desfrutava do prazer de se alimentar. Estão entendendo? Tudo que movia o homem está no nome do lugar que ele morava. Éden é delícia, prazer. Então, descanso, presença, desfrute, leveza, transbordamento. É zelo. Ser inteiro. O que me tem chamado a atenção é que esse final de semana eu vi que nós cantamos muitas canções invocando uma presença. Mas o texto fala que quem não estava presente era o homem. O que eu quero dizer para vocês é que talvez quem precise voltar a estar presente sejamos nós. Estamos juntos? Por isso que Jesus fala, fecha a porta, velho. Entra no teu quarto. É a mesma coisa que ele diz para Moisés. Moisés, sobe a montanha. Não deixa nenhum animal perto. Porque a vida do homem depois da queda, como por exemplo de Caim, é conflito interior. O homem sem Deus, na ausência da presença que preenche, por causa da carência, ele vive em conflito com o que ele precisa, com o que ele necessita. E aí parece que Deus tem que chamar a gente para um lugar mais alto, para fora das carências da vida, para desfrutar de novo de uma presença que preenche. Por isso que Moisés demorou alguns dias para perceber a presença. Não talvez que Deus não estivesse, mas porque ele estava tão desconectado que demorou para estar presente e perceber o Deus que é presença. A pergunta é, Deus que não veio e eu não senti a presença ou eu que não estava presente quando ele estava? Quantas vezes aqui, nesse final de semana, você, talvez agora, eu já tenha perdido você. Talvez eu já tenha perdido você para os seus pensamentos. Porque você está pensando que já passou da hora, esse cara está falando demais e a minha eu tenho que acordar cedo. Eu gosto do texto de Sofonias, quando ele fala que o Senhor é o Deus que te salva, está no meio de ti e ele se deleita em ti. Ele é o Deus que salva. E essa salvação tem a ver com ele voltar a ser um Deus que é presença
e aí ele se deleita. Como que você vai se deleitar se você não está presente? Estou entendendo? Que Deus nos ajude a sair desse lugar de um zelo carente, de uma vida carente. Tudo que a gente faz parece que é mais movido por uma carência do que por uma convicção de presença. Quando você começa a fazer a partir de presença, Jung fala muito bem sobre isso, ser inteiro, né? Sair de um mundo de sombras, a vida fica mais leve, cara. Porque eu não faço nada para provar que sou, mas faço pela consciência de quem sou nele e ele em mim, independente do que você vai aprovar ou não, porque eu não preciso que você me ame para ser feliz, eu já sou amado, e por ser amado eu te amo, mesmo quando você não me ama. Ele fala que mérito há em você servir um jantar para alguém esperando que ele vá pagar a próxima rodada de pizza. Eu chamo isso de amor de pet. É afeição. A afeição natural você não precisa de Jesus para ter. É o amor de happy hour. Você só se encontra com quem faz você se sentir melhor. Você não precisa de Jesus para esse tipo de amor. Porque tem a ver com você. Mas quando se trata de um amar incondicionalmente, eu preciso de Jesus para amar. Está entendendo? É um amor que me faz ter sobriedade para escolher não aceitar a sua ofensa. É um amor que me dá condições de ouvir uma tentação dizendo, se você é, então transforma a pedra em pão. Mas o Pai acabou de falar que me ama. Estão entendendo? O Pai acabou de falar que Ele me ama, ou seja, Ele é presença que preenche. Então eu não preciso provar que sou, porque Ele acabou de dizer quem sou. Eu sou guardado dentro dessa relação que preenche, então a tentação não me afeta. Por que Ele fala que Deus é bom? Então quando você é tentado, não é tentado por Deus, porque nele não há mal algum. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos leva pela mão. Quem que levou Jesus ao deserto para ser tentado? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser levados ao lugar em que as pessoas cheias do Espírito são levadas? Estão entendendo? Pessoas cheias do Espírito não são carentes. Então, quando ele falou, você está com fome, então faça alguma coisa pela sua fome. Ele diz, eu não sou carente, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu sou preenchido pela presença. Se ele fala, eu faço. Se ele não fala, eu não faço. Pegou ou não? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres menos carentes e mais presentes. Mais presença. Sejamos mais presença. Um na vida do outro. Esses dias estávamos ministrando a ceia e estava ministrando sobre a palavra de Corinto e que Paulo fala, a mesa que vocês chamam de mesa do Senhor não é a mesa do Senhor. Porque cada um toma a sua ceia. E a mesa, o Pai é nosso. Estamos juntos? Qual que é o problema? Que quando você não tem a presença, não vive essa presença que preenche, você vem para o culto de domingo carente. Olha o que Jesus vai dizer. Você, quando você for orar, ele fala você, indivíduo. Estamos juntos? Entra no teu quarto, e fala com teu pai, o teu pai, que em secreto te abençoa, ou seja, diariamente você tem um Deus que é presença e ele te abençoa. Abençoar significa que ele te dá todos os recursos necessários para que você faça o que você foi chamado e vocacionado para fazer naquele dia. Tem que parar de pensar que bênção é benefício, igual muita gente acha que eleição é benefício. Falar isso num grupo de reformado é suicídio, né? Então, assim, bênção não é benefício. Por quê? Primeira coisa que ele faz com o homem quando ele cria, é que fala, primeira coisa que Deus faz é abençoar. E depois ele diz, para que seja fértil, multiplique, enche a terra, sujeite e domine. Então, a bênção significa ele te dar recursos para que você seja responsável para com os recursos que ele te deu, cumprindo o propósito para o qual o recurso foi dado. Bênção é responsabilidade, não benefício, cara.
Quantos ouviram falar do termo chuva de bênção? Ele procede, porque era uma bênção quando chovia. Só que para o hebreu, diferente da gente, quando tinha as primeiras chuvas, era para quê? Para preparar a terra para o plantio. Quando vinha a segunda chuva, era para quê? Preparar-se para a colheita. Então, quando começava a chover, ele já associava ao quê? Trabalho. Responsabilidade. Estamos juntos? Por isso que Deus abençoou Abraão para que ele seja, é um imperativo, se tu uma bênção. Ou seja, não seja negligente e irresponsável para com a bênção que eu te dou. Então não é que está faltando na sua vida, que você está sendo responsável, irresponsável para com todo o recurso, todo o talento, todo o tempo, toda a dádiva, todo o que Deus tem investido na sua vida. Ao invés de ser para abençoar alguém, você transformou o meio em fim. Isso se chama desvio de finalidade. Isso é transgressor. Quantos aqui já ficaram indignados quando o recurso para a educação é desviado e não chega na educação? Quando o recurso para a saúde é desviado e não chega na saúde? Quem fica indignado com isso? Agora, o que você faria se eu te dissesse que você faz a mesma coisa com o que Deus te dá? Desvio de finalidade. Não é, a bênção não chega no propósito dela, que é fazer de você uma bênção para abençoar todas as pessoas com a bênção com que você foi abençoado. Estamos juntos? Não sei porque eu entrei nesse assunto de bênção. Onde que eu estava? Me ajuda aí. Quando a gente entende essa presença de Deus que preenche, a gente vai conseguir, de alguma maneira, entender, lembrei agora onde eu estava, que quando eu vivo todos os dias o meu quarto, e ali eu sou abençoado. Estamos juntos? A palavra quarto ali é tameio, no grego, significa uma câmara secreta de tesouro. Só quem assistiu Indiana Jones vai entender isso, né? Ninguém assistiu Indiana Jones aqui. Alguém assistiu? Então lembra quando tem a câmara secreta? Então aquilo ali é o tameio. É um lugar que é a sala do tesouro. Olha que legal isso, né? E aí, durante a semana, no teu quarto, com o teu pai, o pai é seu. Aí ele diz, vocês, plural, quando forem orar, plural, orareis, plural, assim, pai, opa. Quando a nossa vida é movida por carência, não por presença, eu venho para um lugar em que o pai é para ser nosso e eu vou buscar ele como se fosse meu. Por quê? Porque eu não vivo uma relação de uma presença que preenche a vida. E aí eu fico todo final de semana tendo que vir para me suprir de uma presença para viver mais uma vida vazia. Na tua casa, onde a presença de Deus deve estar, o Pai é seu. Mas aqui, o Pai é nosso. Pegou ou não? Agora imagine pessoas que são abençoadas todo dia. Todo dia ele é abençoado. Você trabalha com vendas, de manhã você vai fazer o seu tempo com Deus, Deus te visita e você sabe os clientes que tem que visitar, o que você tem que fazer. Já parou para perceber que Jesus tinha uma agenda? Ele fazia o que... Onde que ele via o Pai fazendo? Quando orava. Ele ia para um tanque de Betesda que tinha 300 doentes, curava um, todo mundo ficava impactado. Hoje, a gente tem que fazer barulho para prometer curar 300 e não curar ninguém. E não impacta ninguém. A gente faz mais do que Jesus fazia e impacta menos de como ele impactava. Porque ele não fazia muito, ele fazia só o que tinha que ser feito. Esse é o segredo. Estamos juntos? E como que ele descobria isso? Ele tinha presença. Ele era cheio e não era movido por carência. Agora imagine uma semana que todo mundo é abençoado porque todo mundo vive essa realidade da presença. Quando chega na celebração pública, eu não tenho nem o que pedir. É só... Aí esse lugar vai tremer, irmão. Aí a gente vai adorar e não cantar música. Entende? Cantar música é coisa de quem está na revelação geral. Agora, quem é filho tem revelação especial, adora. Quem tem o filho e a revelação especial, adora. Porque não é o Criador que procura adoradores.
Estamos juntos? Não é o Criador que procura adoradores, é o Pai. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Que nós possamos ter esse zelo, que nada mais é a relação com Deus que é inteiro, Deus que é presença, uma presença que preenche. Nós nos tornamos ausência. Nós cantamos invocando uma presença, mas nós não estamos presentes diante do Deus que é a presença. E não estamos. Você conversou com alguém que você percebeu que a pessoa já não estava mais ali? É isso. Não tem como você desfrutar, descansar, deleitar-se na presença do outro se você não estiver presente. Por isso que nós começamos cantando hoje de amar com todo o coração, toda a alma, toda a força. Por isso que nós falamos de Deus, ilumina, desvenda, me revela. É uma presença que nos transforma, que nos faz mergulhar dentro de uma realidade que é o nosso habitat natural. Jesus se tornou um novo e vivo caminho para um lugar em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, cara. Nós podemos desfrutar de uma realidade chamada presença de Deus, que preenche. Entende? Talvez quando você senta e o Senhor me levou a esse lugar de uma retrospectiva de todas as situações difíceis da vida, ele falou, tudo isso daqui foram momentos em que você foi movido por carência. Porque o que você precisava mesmo naquele momento era de mim. Não era de um amigo, não era de uma pessoa, não era de nada, era da minha presença. Quando a presença já não nos preenche, nos tornamos carentes de algo passageiro que nunca vai suprir a presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude. Avalie isso. Quando você estiver numa situação de crise, fala assim, eu estou agora pensando como carente ou pensando como alguém que vive presença que preenche. E aí, quando nós vivemos essa presença, sabe o que nós vamos nos tornar? Guardiões dela. Aí é uma outra conversa. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou os céus e a terra para ser uma realidade só. E nos céus, querubins guardiões da presença, e na terra, o homem para guardar a presença. Tanto é que quando o homem não guardou a presença, ele trouxe um querubim do céu para ocupar o lugar do homem que não fez o que foi criado para fazer, guardar a presença. Nos tornamos guardiões. Davi entendeu isso, por isso que Davi tirou o véu e colocou porteiros. Deus nos colocou aqui para sermos guardiões de uma presença. Estamos juntos? Proteger. Então zele por esse ambiente. Zele pelo ambiente da presença na tua casa, cara. Zele. Todos os dias eu pego no pé. Nas meninas mais velhas não, mas a minha de 12 eu estou ali todo dia. Filho, fez o devocional. Filha, leu a Bíblia. Filha, tá zelando pela presença. Estamos juntos? Esses dias eu fui num encontro e aí eles começaram com aquele negócio de lavar pés, né? Aí eu falei, Senhor, tu sabes que eu não gosto de arrumar confusão, mas a confusão me persegue, né? E aí eles estavam falando, fazendo lava-pés, naquela ideia de que eu vou te honrar. Eu falei assim, irmão, pensa comigo. O pé sujo, pensa comigo. Por que lavava o pé? O lance é que Jesus estava numa mesa que era baixa. Ia comer perto do pé. Estamos juntos? E ninguém estava zelando pelo ambiente. Ninguém estava limpando os pés de quem vinha da rua com o pé sujo. E ele, por zelar do ambiente, se levantou e foi lavar o pé das pessoas. Não se honra pessoas expondo a sujeira delas. Se honra pessoas dando presente para elas. Você quer honrar alguém? Dá um presente. O que é honrar? Você reconhecer o valor e o significado de alguém e você dar algo que é devido ao seu nome.
Estão entendendo? Tributar honra é dar à pessoa aquilo que é devido ao valor e ao significado que ela tem para você. E quando a pessoa recebe aquilo, fala assim, uau, eu tenho valor e significado para ele mesmo. Isso é honra. Agora, não se honra mostrando a miséria dela. Por isso que era constrangedor ter o pé lavado, porque a minha sujeira está exposta. Pegou ou não? Só que a gente precisa começar a fazer isso. Criar um ambiente de lava-pés, não para honrar as pessoas, mas para dizer que por amor a Ele, por zelo pela presença dEle, nós temos que lavar os pés uns dos outros, ou seja, expor a sujeira uns dos outros, para que o ambiente fique limpo no momento que vamos sentar à mesa. Então, a primeira coisa é entender a presença que preenche. Depois vem o estágio em que nós nos tornamos, como Davi, porteiros, guardiões dessa presença, zelamos pela presença. Não brincamos com isso, não estamos entretendo ninguém. Saímos da cultura de consumo e entramos na realidade da adoração. Paramos de fechar os olhos platonicamente para imaginar um Deus que talvez nunca existiu, para ver os olhos do coração serem abertos e ter uma experiência contemplativa em que algum atributo dele seja revelado a você e impacte sua vida, como impactou Moisés e Isaías. Estamos juntos? Se hoje não conseguimos ser inteiros, nos concentrar nele ao ponto de perceber algo da parte dele para nós, cantamos. E ele continua procurando. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Deus é presença. Deus é Emanuel. Deus conosco. Que nós fechemos os nossos olhos e dizemos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai querido, nós te dizemos essa noite, eis-me aqui. Talvez estejamos tão ausentes nesses dias. Tão ocupados de nós mesmos por causa das carências. Talvez nós estejamos mais hoje vivendo sobre o efeito dos traumas das relações que nos formaram de forma defeituosa e nos tornaram tão necessitados de aprovação, de aceitação, de amor. E somos tão movidos por carência e por causa disso vivemos sempre essa tensão, esse conflito. Jesus veio até nós, Jesus chamou por nós. O Senhor está chamando por nós, para que sejamos presença, para que correspondamos, para que sejamos inteiros. Porque mente dividida é inconstante, corações divididos são inconstantes, nadam, mas nunca chegam, como o Tiago fala. Pai, nós queremos que o Senhor nos envolva e que aumente o nível de percepção da sua presença. Aumentar o nível da percepção da nossa presença. Não tem a ver com Deus que não está, mas tem a ver com nós não estarmos. Nós não sermos inteiros, nós não termos essa sensibilidade sacerdotal. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Tu és aquele que dá testemunho da presença do Senhor ao nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquieta-nos. Pastoreia nossa alma, nossos pensamentos, nossos corações. Assim como o Senhor fez no dia da ressurreição, pastoreando pessoas que estavam agitadas, cheias de ideias, e sem nenhuma clareza, e sem nenhuma direção, levando para um lugar e dizendo Shalom, pelo amor de Deus. Paz, estabilidade, pelo amor de Deus. E aí o Senhor começou a falar. Que o Senhor venha nos levar para esse lugar, a nos ensinar a desfrutar, a descansar, nesse lugar em que somos preenchidos. E aí então nós começaremos a transbordar da sua vida sobre essa cidade. Não criando programas, métodos, estratégias, mas simplesmente fluindo. Como aquela mulher samaritana que se tornou fonte. Porque saiu de um lugar de carência por ter uma experiência com a presença. Que preenche, que sejamos preenchidos pelo Senhor. Preenchidos pelo Senhor.
Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor.